tema da próxima palestra é qualidade como fator de competitividade na cadeia automotiva brasileira, tendências, oportunidades e casos de sucesso. Vamos assistir ao vídeo para a gente conhecer, então, o nosso palestrante. Vamos lá. Convido ao palco, então, diretor de Desenvolvimento Automotivo e Mobilidade da Ipsos, Marcelo Pereira. Bem-vindo com a gente. Bom dia a todos. Prefiro usar o microfone do que o púlpito. Sou um pouco impaciente, me movimento um bocadinho. Obrigado pela oportunidade, Cláudio, pelo IKEA, por ter convidado. Estamos aqui para falar um pouco sobre essa questão da competitividade. Não vou falar nada que seja uma grande novidade para vocês, vocês vivem isso no dia a dia, né, em cada uma das suas empresas, né, e como vocês gerenciam. A gente vai compartilhar aqui também algumas coisas do que a gente vê através das pesquisas que a gente realiza para vocês, montadoras, sistemistas, fornecedores, e que de alguma forma nos ajudam a ter uma visão mais global desse processo de qualidade, da importância do treinamento, da importância da análise de dados, como muitos falaram aqui, a importância de você ter informação, você saber o que você quer medir e você quer saber aonde você quer chegar. Então, isso é extremamente importante e a gente vai falar um pouco disso aqui. A ideia é fazer uma breve apresentação para vocês também do que é a Ipsos. Nem sei se todos vocês conhecem o Instituto Ipsos. A Ipsos, ele é um instituto de origem francesa, a sua base é na França. Ele é um dos poucos institutos que hoje ainda permanecem, né, de poder dos fundadores, né? Ele não é de nenhum conglomerado financeiro ou algo assim, ele ainda é com base em seus estatísticos fundadores, né? Temos mais de 5 mil clientes no mundo, é a terceira maior empresa de pesquisa no mundo, faz pesquisas desde pesquisas eleitorais até pesquisas ligadas à saúde, né? E dentro de uma das áreas é a área automotiva. E dentro da área automotiva, a gente vê ali, nós somos a empresa líder nesse segmento de pesquisas automotivas. E aí você fala, poxa, mas eu não vejo informações da Ipsos publicada. Por quê? Porque o objetivo das pesquisas que a Ipsos realiza para vocês, elas são de cunho estratégico, elas não são de cunho de divulgação. Elas são usadas por vocês, pelas suas empresas, para análise de dados e, através desses dados, definir ações estratégicas e que essas ações estratégicas os auxiliem a chegar aonde vocês colocaram como metas de trabalho, como posicionamento da sua marca dentro desse mercado. Então, são números interessantes aqui, bem expressivos. A quantidade de entrevistas, mais de 50 milhões de entrevistas, é algo que a gente trabalha o nosso dia a dia. Então, ciência de dados é algo muito importante e a Ipsos faz há muito tempo. E quando a gente fala um pouco da história dentro desse setor, que é o setor automotivo, a Ipsos tem mais de 40 anos nesse setor, né? Ela veio para o Brasil, adquiriu algumas empresas que já existiam no Brasil para poder ter o know-how do mercado e depois ela veio implementando a sua forma de trabalho. Então, nesses 40 anos de desenvolvimento, nós crescemos junto com vocês. Tudo começou com um primeiro estudo lá atrás com a Volkswagen, com a MAN, e depois ela veio evoluindo, veio se aprimorando, entendendo, se adaptando ao mercado, à situação e ao momento que o mercado exigia. E hoje, aí em 2023, imaginando o último ano, nós também já temos parte e trabalhando junto também com as novas marcas que chegam ao mercado. Então, marcas chinesas que chegaram ao nosso mercado, como Great Wall, BYD, já fazem parte do nosso portfólio de trabalho, a gente já trabalha com ele, presta serviço, e isso tudo nos dá a visão de um mercado bem amplo, que é diverso, como a gente sabe que ele é. Aqui nós vamos falar um pouco sobre essa experiência do cliente, falando alguma coisa de pesquisas que a gente tem. Eu não vou colocar dados aqui, porque como as pesquisas são confidenciais, eu vou falar de cases, nunca falando o nome da empresa nem nada, mas só para contribuir um pouco como isso tudo funciona, tanto na questão de vendas, como na questão de pós-vendas e questão de produto. E aqui a gente fala de um exemplo assim, ligado
Lançamento de um modelo, né? Muitos de vocês podem parecer que todo lançamento de um modelo novo, ele, além de ser envolto naquele trabalho de preparação do modelo que vai sair, de analisar o mercado e tudo mais, mas quando ele chega até as concessionárias, quando ele chega até o consumidor, normalmente ele traz uma perturbação muito grande para a rede de concessionárias. Por quê? Porque naquele momento, em algumas marcas, você está introduzindo um modelo novo de um segmento que aquela marca não atuava. E quando esse segmento ele passa a ser coberto pela essa montadora, ela também tem todo o processo de conhecimento desse novo público. Ela faz todo pelo lado teórico, ela busca toda a informação de dados daquele segmento, como que aquele público a faixa etária, a renda, aonde os hábitos maiores de consumo e lazer, mas quando a vida real começa, as questões são distintas. Então, sempre quando tem um lançamento de um veículo novo, o que a gente vê é uma perturbação desse cenário. E a gente tem aqui um exemplo de uma montadora que ela entrou num segmento novo, ela sempre trabalhava num segmento mais premium e ela decidiu lançar um veículo num segmento um pouco mais abaixo. E quando ela entrou nesse segmento, né, com um produto totalmente estruturado e tudo mais, o que aconteceu é que a satisfação dos clientes com relação ao atendimento dos vendedores despencou nos 2 meses seguintes do lançamento do veículo. E por que ele despencou? Essa empresa veio até nós e pediu uma ajuda para entender o que estava acontecendo. E nesse trabalho, a gente conseguiu demonstrar que o novo produto, ele trouxe, sim, muitas vendas para a montadora, ela trouxe um aporte diferente, mas o perfil do cliente que estava entrando dentro das suas lojas era muito diferente do perfil do cliente que ele estava habituado a trabalhar. E por mais que ele se preparou, por mais que ele formou todos os vendedores, por mais que ele formou o pessoal de atendimento, acabou abrindo uma lacuna. E qual foi uma das lacunas? Foi você dar muito foco a esse cliente, a esse produto novo, e você esqueceu o cliente antigo, que era aquele teu cliente que já era habitual da tua loja, que já estava acostumado a ir buscar um modelo sedã, e de repente você lançou um SUV, e quando ele chegou na loja, ele sentiu que ele não teve o mesmo atendimento, que ele não teve a mesma preocupação do que o cliente que estava indo olhar o lançamento. E isso afetou os resultados dele. Então, lançar um modelo novo nas concessionárias tem toda uma preparação, mas ela sempre gera uma certa perturbação, e você pode aprender com isso. Essa mesma montadora, ela aprendeu com isso, e quando ela lançou, 2 anos e meio, 3 anos depois, um outro modelo, que ficava justamente intermediário na segmentação que ela tinha aberto, ela usou todo o ensinamento, o aprendizado que ela viu do primeiro lançamento, e ela se preparou muito melhor. Então, é aquilo, é você olhar os dados, é você tratar os dados e você saber como se preparar. E o segundo lançamento teve um resultado muitíssimo melhor. Houve perturbação, sim, na satisfação, houve, mas o resultado foi bem menor, bem mais fácil. E com menos de 1 mês, 2 meses, ela já tinha recuperado o patamar antigo de satisfação dela, sendo que no primeiro modelo ela chegou a levar 2 anos para poder recuperar o patamar dela de satisfação. Então, quando você fala em lançar um produto, em lançar uma marca, não é simplesmente colocar no mercado, né? Tem toda a questão do treinamento, que é super importante, capacitação, mas você tem que também acompanhar o dia a dia da loja, porque ele funciona muito na questão de atendimento. Aí você pode olhar também um outro lado, quando a gente fala de o atendimento como um fator decisivo, né? Atendimento, quando você faz as pesquisas de atendimento sindicalizadas, onde muitas das montadoras participam, né, qual é o pilar mais importante que o cliente pontua quando ele dá a nota dele de satisfação? Alguém aqui tem uma ideia de qual seria o ponto mais importante na hora que ele vai comprar um carro para determinar a satisfação do cliente? Alguém gostaria de arriscar um? Não. Só passou perto, é o terceiro item, mas o primeiro item é o atendimento do vendedor. Para determinar a satisfação do cliente, a primeira questão é aquilo que vocês falaram aqui, fator humano. Você tem o processo, você tem o standard, você tem o treinamento. Mas a pessoa que está lá na frente, a forma com que ele fala com o cliente, como ele sorri para o cliente, como ele atende aquele cliente e busca compreender as necessidades dele e se adapta no discurso,
na hora de realizar a apresentação do produto e a venda, é o principal fator de sucesso para uma nota que encanta o cliente e que ele vai te dar um 9, 10 de maneira espontânea. O segundo item mais importante é a entrega técnica. É na hora que você está entregando o produto e o como que você está explicando para ele. E quando a gente fala de case, aqui vem um outro exemplo de case. Como que você se adapta? Uma certa montadora, ela identificou de uma maneira muito clara que os produtos dela estavam tendo uma tecnologia embarcada cada vez muito maior. E isso estava gerando uma complexidade enorme para ela em como fazer uma entrega técnica com tanta informação. E como que ela conseguia transmitir toda a informação naquele momento em que o cliente está encantado, ele quer pegar o carro dele. E o que vai acontecer é que boa parte desses clientes, 2 horas depois que ele pegou o carro, ele já não lembra mais do que 10 itens do que ele aprendeu. E aí o que fez essa marca? Ela começou a preparar a entrega técnica de uma forma diferente. Ela criou formas distintas e no momento do agendamento da entrega, ela começou a perguntar para o cliente: o senhor gostaria de, na entrega, o senhor teria tempo para uma entrega de 1 hora, uma entrega completa, dedicada? Ou o senhor prefere uma entrega mais rápida, mais curta? Muitos clientes acham que ele já sabe tudo sobre o produto. Ele fala: não, para mim é entrega curta. Só que o que essa marca fez? Ela criou vários vídeos e até no processo de decisão, um pendrive, com vários vídeos falando dos features do carro, das coisas mais importantes. A central multimídia, como parelhar o celular, como usar o ar-condicionado integrado, como acionar ou desacionar os sistemas inteligentes de condução. Vídeos curtos, mas que passaram a ser entregues para o cliente, ou via WhatsApp, antes da entrega técnica, para que ele já pudesse ter contato com o produto, ou para que ele pudesse consultar depois, quando ele tivesse uma dúvida. Vocês veem marcas hoje, como o Volkswagen, que tem um manual inteiro de forma digital, que está dentro da central multimídia. Mas essa marca, ela preferiu dar pílulas de conhecimento para ajudar no processo. E o resultado dela foi que as notas e a satisfação melhorou violentamente. Porque o atendimento ele é um fator decisivo. É o como você se adapta a esse cliente. E, partindo daí, você também tem toda a questão do fator tempo. As pessoas, às vezes, não associam isso. Eu estava conversando com alguns colegas um pouquinho antes, e a gente fala do fator tempo. O fator tempo ele é super crucial no momento do atendimento, seja na parte de vendas ou na parte pós-venda, seja para uma concessionária ou seja para uma oficina independente. Você faz uma pesquisa com o teu cliente 5 dias depois do evento realizado, a satisfação está lá em cima. Por quê? Porque você está naquela fase da famosa pesquisa quente. Você pega o cliente no momento daquela animação que ele acabou de pegar o veículo zero ou que ele acabou de pegar o carro dele e resolver um problema que ele tinha. Mas, quando o tempo passa, a influência do atendimento cai e a influência do produto aumenta. Então, quando nós, da Ipsos, realizamos os estudos sindicalizados para as montadoras, eles são realizados todos no mesmo momento. Então, todas as montadoras têm um determinado estudo que é feito 45 dias depois do processo de venda ou pós-vendas. Outro estudo que é feito 3 meses depois do que o veículo é entregue. E um outro estudo que é feito 6 meses depois que o veículo é entregue. Tudo isso por quê? Porque você começa a tirar a influência do tempo e começa a ver a influência do produto. Então, aquela nota de satisfação da oficina que estava maravilhosa, quando você faz a pesquisa 45 dias depois, chega a cair até 12 pontos percentuais entre a nota que a concessionária tem dela de satisfação da pesquisa interna e da pesquisa sindicalizada depois. Por quê? Porque muitas vezes o problema não foi resolvido. Passados 5, 10, 15 dias depois, o problema voltou. E aí o cliente identifica isso. Ou porque aquele atendimento teve algo que marcou ele. E eu dei exemplos aqui no nosso bate-papo que, em uma concessionária que eu fui fazer uma revisão, cheguei lá, ao lado do balcão da revisão, tinha 10 cestas básicas e um papel dizendo: me dê 9 e 10, que nós damos uma cesta básica para uma família carente. Isso daí é uma forma de você ter nota de qualidade
mas não é a qualidade real. Você está tentando desvirtuar o resultado da qualidade. Então, quando você faz um estudo sindicalizado, 45 dias depois, isso tudo cai por terra. E a nota que você tem é a nota real que ficou na mente do cliente. É ali que está a importância, ali foi o que foi guardado. E nós temos marcas que o que cai é tipo 4, 5 pontos percentuais, menos da metade da média do mercado. Por quê? Porque ela tem uma experiência que realmente marca o cliente, não importa o tempo. Um outro exemplo aqui, a gente fala do feedback como termômetro, né? Vou dar um exemplo de produto aqui, né? Uma certa marca, a equipe de engenharia estava buscando evoluir o produto para redução de custo, para o carro ficar mais competitivo e tudo mais. Ela foi lá e mexeu num sensor do motor. Um sensorzinho. Para ele, simples, reduziu lá alguns centavos o custo da peça. Meses depois, começaram a ter casos nas concessionárias do cliente reclamando que quando ele dava a partida de manhã em dias muito frios, o carro tinha uma vibração estranha. Ia-se à concessionária, a concessionária fazia o diagnóstico, equipe treinada, colocava a maleta, não aparecia nada no carro, nenhum problema. Eles tentavam reproduzir e não conseguiam. Aí o cliente ia embora, o problema acontecia de novo. Ele voltava para a concessionária, reclamava, já ia ficando nervoso. Aí a concessionária deixava o carro passar a noite de fora, o tempo todo. E lá no dia seguinte acontecia, o cara colocava a maleta, o carro vibrando, o diagnóstico não dava problema nenhum. Isso foi irritando os clientes. Cases reclamando, tudo. O que aconteceu depois de tudo isso? Começou a pressão. Será que o problema foi o fornecedor, que a peça tem defeito? Foi até do fornecedor. A peça estava perfeita, conforme a inscrição, conforme a definição. Foi na montadora, montou errado? Não estava tudo perfeito. Até a hora que alguém foi rastreando, rastreabilidade do processo, descobriu que aquela peça tinha sido modificada em tal data, e aquela modificação, simplesmente para gerar uma economia de alguns centavos, gerou uma perturbação total na cadeia. Afetou o concessionário, afetou a marca, afetou o fornecedor, né, por causa de uma mudança. Então, toda e qualquer mudança, é importante o feedback, tanto dos testes iniciais, mas como o feedback que vem dos clientes e da rede de concessionárias. Aqui, para a gente ir seguindo um pouco, mão de obra, né? A gente fala assim, a mão de obra qualificada, treinamento, a gente não vai bater muito mais essa tecla, mas é importante. Treinar as pessoas é fundamental. Fazer um correto diagnóstico, ainda mais agora que nós estamos tendo outras tecnologias chegando, a qualificação ela é importantíssima. Você ter os padrões, você ter os processos, faz parte do que vocês têm no dia a dia. E quando você olha o aftermarket independente, o desafio é ainda maior. Porque se dentro das montadoras você já tem uma dificuldade de você treinar, de você manter, capacitar e fazer com que as pessoas fiquem, a retenção, em oficinas você tem dificuldade de ter acesso à informação. A primeira etapa do processo, ele não tem acesso à informação. E ela tem que buscar a capacitação. E como que ela busca essa capacitação fora? As montadoras, sim, elas capacitam previamente, mas as independentes elas têm muita dificuldade com relação a isso. E é um fator que vai ser muito determinante nessas novas tecnologias de como isso vai acontecer. Fidelização e lucratividade sempre estão relacionadas, né? Elas sempre estão muito intrínsecas umas às outras. E aqui a gente vem falar de fidelização, a gente vem falar muito da questão do atendimento, né? O atendimento, tanto na venda como pós-venda, a gente fala, é o primeiro pilar. Mas quando você fala de serviço, né, o primeiro pilar no atendimento do serviço é a qualidade do serviço executado. Você pode ter um recepcionista que faça uma recepção maravilhosa, que ele atende bem, com um sorriso, que ele escuta bem o que o cliente fala, mas se ele não consegue transmitir isso para dentro da oficina e que o mecânico capacitado consiga resolver o problema, não há nota de satisfação que melhore. Então, você ter um processo de troca e de fluidez da informação é fundamental. Muitas oficinas e lojas, elas fazem o quê? Quando tem algum problema que o cliente descreve que é muito complicado, elas chamam um mecânico mais capacitado ali e pede para dar uma volta com o cliente. Aquela volta pode resolver tudo, porque ali a pessoa capacitada vai escutar o que o cliente falou, vai tentar reproduzir
e ele vai conseguir pegar nuances para poder voltar para dentro da oficina e fazer um serviço. E isso funciona de maneira incrível. Tem uma montadora que ela tinha problema de bomba de combustível. Toda hora o carro apagava no meio do caminho e não sabia, cada hora em lugares diferentes. E testando, ninguém conseguia resolver, até que mandaram um carro, um mecânico ir até o local onde um carro tinha quebrado. E estava parado, sem funcionar. O mecânico foi lá, naquele momento, parou, desmontou, e aí ele acabou descobrindo o problema. E o problema era o quê? Uma coisa muito simples. Era a peneira de entrada da bomba, que ela tinha uma malha muito, muito pequena, e ela, com o tempo, ela ia retendo a borra do combustível, até que um momento ela apagava. Só que aí, quando você rebocava o carro, levava para a concessionária, até chegar na concessionária, aquela borra decantava, caía. Quando você ia fazer o teste, não tinha nada. Então, atendimento, lucratividade e fidelização, está tudo ligado a como que você capacita e a como você deixa as pessoas cientes de tudo isso. Seguindo aqui, para a gente, nosso tempo já está acabando, algumas questões de tendências emergenciais para o nosso futuro, de como a gente trabalha. A experiência conectada, vocês todos sabem, todos vocês têm um celular nas mãos. Acho que aqui, se perguntar quem tem o WhatsApp no celular, deve dar 99,9% deve ter. O Brasil, ele é o país do WhatsApp, né? A Meta faz diversas ações no Brasil. Hoje ela tem trabalhos muito fortes com o Magazine Luiza e tudo mais, vendendo produtos via WhatsApp, que era uma coisa que a Meta, no começo, ela odiava. Nós não podemos fazer pesquisa via WhatsApp. A Meta não aceita. O máximo que a gente pode fazer é enviar um link para que você se conecte e faça a pesquisa. Mas, às vezes, experiências conectadas, elas são um item que não tem volta. E cada vez mais a gente vai ter que se adaptar a isso. E num dia, conversando com colegas, eu ainda acho que nós vamos começar a fazer as nossas pesquisas através da nossa central multimídia enquanto a gente está no trânsito. Não vai ser nem mais pelo celular, a gente vai conversar com a central multimídia e vai responder tudo o que a gente tem de bom ou de ruim dentro do nosso processo, da nossa utilização. Aqui a personalização e customização do atendimento é algo que pode parecer muito básico, né? Mas as concessionárias e as oficinas que têm as melhores avaliações são aquelas que elas estão preparadas para receber o cliente pelo nome. Ela fala, bom dia, Marcelo, bom dia, José, bom dia, Maria. Ele sabe o que está sendo feito, ele sabe com quem ele está falando. E o atendimento prévio foi feito, de alguma forma, uma pré-ordem de serviço, ele abriu alguma coisa. Muitas montadoras têm aplicativos para você agendar o atendimento, a visita na oficina, e esses aplicativos conseguem gerar uma pré-ordem. Você já consegue saber quais são os pontos que o cliente quer ver. Isso facilita muito o atendimento. Só que isso, ele não acontece nas oficinas independentes. Então, as oficinas independentes têm que pensar nisso como um fator. E aqui a gente falou muito de atendimento, quando vocês comentaram sobre diferenças, né? Aqui no painel foi falado das diferenças entre mercados. Aqui eu mostro para vocês um viés de cultura. Essa foi uma pesquisa que a Ipsos fez em NPS em várias partes do mundo. E a mesma pesquisa demonstrou que os clientes latino-americanos, eles têm uma tendência de dar notas sempre mais altas. Eles são normalmente mais tranquilos, eles sempre dão um 8, um 9, um 10. Quando a gente compara com outros países, como a Alemanha, a Dinamarca, a Espanha, a Itália, aí você vê Portugal, a Hong Kong, os asiáticos, eles são muito mais críticos. E isso é uma pesquisa que foi feita só para autos. Aí nós resolvemos fazer, um ano depois, a mesma pesquisa de NPS, mas de todos os setores naqueles países. O setor de bens de consumo duráveis, do setor de consumo de mercados, e o resultado foi igual. Aconteceu a mesma coisa. Então, isso é uma característica que nós precisamos, como consumidores e como empresa, entender que o nosso público ele tem diferenças entre o que a gente vê na nossa matriz, muitas vezes na Alemanha, na França, na Itália, na Coreia. Quando você chega num novo mercado, você precisa
entender o teu mercado e se adaptar a ele da melhor forma possível. E é claro, a gente falou muito de sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que permeia todos. Então, os clientes estão de olho se a concessionária faz descarte correto do óleo, do fluido de freio, do fluido de arrefecimento, se ela tem descarte de bateria, de pneus. Eles estão atentos a tudo isso. E a mesma coisa nas oficinas. As oficinas acontece a mesma coisa. E aqui a gente fala um pouco do que essa sustentabilidade gera no total. Nós sabemos da desaceleração que houve em alguns mercados dos veículos elétricos, mas é uma tendência que não vai parar. A gente vai se adaptar a ela de alguma maneira. E assim, buscando fechar, redes sociais, sempre a reputação de vocês, a reputação das suas marcas nas redes sociais, ela é importantíssima. Nós temos ferramentas na Ipsos que mede, né, o tráfego de informação sobre a sua marca, os seus veículos dentro das redes sociais. E isso é um monitoramento que dá um resultado absurdo. O que eles estão falando de bom e de ruim do que vocês fazem no dia a dia. E assim, você tem ali os programas e benefícios, algumas marcas, tem claramente no ato que vende um carro, você já inclui as futuras revisões, você tem pontuações, você tem benefícios que geram. Isso são meios de fazer o cliente estar cada vez mais fiel a você. Diagnósticos, a gente falou aqui sobre atualizações, né? Todos os nossos celulares recebem atualizações via over the air. E aqui a mesma coisa vai acontecer com os automóveis. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar atualizar, deixar ele com softwares diferentes, e o over the air é uma solução. Nos Estados Unidos, a gente teve uma pesquisa sobre isso, né? Mais de 60% dos americanos não sabem e não confiam na atualização over the air. Imagina isso. Então, a gente não adianta implementar, a gente precisa explicar e ter a cultura de como usar o over the air, né? E é claro que, além de tudo isso, a gente não pode esquecer de algumas questões ligadas à capacitação e tudo mais. O custo-benefício no pós-venda é sempre algo importante. O pós-venda dedicado, ele é uma ferramenta de fidelização do veículo novo e das suas vendas de peças e serviços. Então, ter um pós-venda que tenha realmente uma equipe formada e tudo mais, ela é fundamental. A questão da reputação, ela não vem só da marca, ela vem do teu serviço. Algumas marcas têm uma reputação super forte, mas nada adianta se essa reputação não se repercute no atendimento e no serviço executado. E a questão da pesquisa, como última informação, eu, como um representante de uma empresa de pesquisa, fecho a minha apresentação com isso, né? Você havia comentado sobre a importância dos dados, né? Então, fazer uma pesquisa, fazer uma coleta de dados, né, ela é o ponto principal, seja em qualquer momento da sua análise. Você precisa da informação para começar a analisar. E agora, com a inteligência artificial, a gente está conseguindo traduzir os verbatins de uma maneira muito mais rápida. E você tira o tempo de ficar lendo verbatins de cliente para que a inteligência artificial te permeie isso e te dê já alguns resumos, e você passa mais tempo trabalhando na solução e no plano de ação e não mais na leitura dos dados. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição aí. Se alguém quiser conversar, trocar alguma informação, a gente está por aqui. Obrigado. Isso aí, Marcelo Pereira, muito obrigada, parabéns. Excelente palestra. Eu convido o Elias Mufarege aqui para fazer a entrega de uma lembrança para você. Fica aqui um pouquinho com a gente. Presidente do Conselho e diretor do IKEA vai entregar uma lembrança para você, Elias Mufarege. Aqui está a lembrancinha, então. Nosso fotógrafo já vem aí a caminho para fazer um registro aqui desse momento. Mais uma bela palestra tivemos aqui. Uma fotinho.